Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para mais uma edição sobre os nomes redentivos do Senhor nosso Deus. Nós já falamos de alguns, como Jeová Jirê, que é o Senhor proverá. Já falamos sobre Jeová Rafá, que é o Senhor que te sara. Já falamos sobre Jeová Nissi, que é o Senhor que é a nossa bandeira. Já falamos sobre Jeová Raá, que é o Senhor que é o meu pastor. Hoje nós vamos falar de um outro nome redentivo do Senhor, que é Jeová Samá, que é o Senhor que está presente, ou o Senhor presente está. Para isso nós vamos ler o Salmo 46, versículo 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Louvado seja Deus. Nós sabemos que Deus tem algumas qualidades que está nele, como Deus. Por exemplo, ele é onisciente, que significa que ele sabe todas as coisas. Mas também ele é o Deus onipresente, aquele Deus que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Sim, esta é uma das qualidades deste Deus. Ele tanto sabe todas as coisas, como ele também vê todas as coisas, porque ele está presente. Agora, a presença de Deus, ela pode ser compartilhada de uma maneira diferente, porque não quer dizer que Deus está com todas as pessoas, muito embora ele esteja vendo todas as coisas, mas para obter a sua presença, aí a coisa é diferente. Por exemplo, Israel tinha a presença de Deus com eles. Mas por quê? Porque Deus tinha escolhido este povo para um plano especial. Tirá-los do Egito e levá-los até a terra prometida através do deserto. Aquilo era um plano de Deus. E quando Deus faz um plano, ele dá prosseguimento nesse plano até o final. Porque quando Deus começa uma obra, ele termina esta obra. Então ele era um Deus que andava com Israel. Muito embora ele não estivesse no meio do povo, porque isto era proibido, porque a redenção ainda não tinha sido realizada, mas ele estava ali. Como é que ele se apresentava? Ele se apresentava de dia através de uma coluna de nuvem, e à noite ele se transformava numa coluna de fogo que andava sobre Israel. Aquela coluna de fogo à noite, que era uma coluna de nuvem de dia, era a presença de Deus no meio daquele povo. Sim, porque ele estava ali, tudo que aquele povo precisava, ele provia. Ele proveu cura para eles, ele proveu alimento naquele deserto, ele proveu que as suas roupas não se desgastassem, ele proveu que aquelas sandálias também não se desgastaram durante 40 anos. Aquilo era o resultado de sua presença, era o cuidado que Deus tinha com eles. Então Moisés sabia que, como um líder daqueles 2 milhões de pessoas, ele sabia que não podia liderar aquele povo sem a presença de Deus. Por isso que em Êxodo capítulo 33, versículo 14, Moisés questiona, dizendo assim: se a tua presença não for conosco, nós não temos coragem de dar nenhum passo deste lugar. E Deus responde para ele: disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Veja o que é que Deus disse. Deus estava mostrando que a presença dele com Moisés e com Israel, principalmente com Moisés como líder, ele ia descansar. Então a presença de Deus comigo, a presença de Deus com você é importante, porque isso nos faz descansar. Sim, meu irmão, é porque Deus não quer você ver você estressado com qualquer coisa, com as coisas desta vida, com as coisas deste mundo, mas Ele quer que você descanse. Agora, o que pode proporcionar um verdadeiro descanso é a sua presença conosco. Por isso nós não podemos perder a noção da sua presença. O que seria? Porque sempre eu gosto de dizer uma coisa: Deus sem mim, Ele continua sendo o mesmo Deus, não vai mudar a sua essência, Ele não vai deixar de ser Deus. Agora, eu sem Deus, quem eu sou? Eu não sou nada sem Ele, você não é nada sem Ele. Nós precisamos
da presença deste Deus conosco. E como eu estou enfatizando, Deus não anda com qualquer pessoa. As pessoas muitas vezes neste mundo estão enganadas, pensando que Deus anda com qualquer um. Não, Deus está comigo. Não é assim. Para obtermos a presença de Deus, tem que ter um propósito, tem que começar com algo, para que você possa entender. Amém? Veja bem o que a presença do Senhor proporciona. Eu quero falar destas coisas boas. No Salmo 16, versículo 11, Davi, que conhecia muito bem da presença de Deus, ele dizia assim: far-me-ás ver as veredas da vida. Na tua presença há fartura de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Ou o que Davi está dizendo, que a presença de Deus produz alegria. Então se a presença de Deus produz alegria, nós podemos ver que quando Deus chega no nosso culto, Ele proporciona alegria entre seus filhos. Veja quando Jesus estava na terra, a multidão que andava com Jesus era uma multidão que andava alegre, não tinha tristeza para eles, porque tudo que era de bom Ele proporcionava. Até mesmo um dia vinham carregando um jovem para levar para o cemitério. E era o filho de uma mulher que morava em Naim, e ela já tinha perdido o marido, e agora perdeu o filho. E você vê, agora eles vinham trazendo o rapaz para o enterro. E você sabe que numa procissão de enterro não pode haver alegria, só tem choro, tristeza, os olhos marejados, as cabeças baixas, porque quando a morte entra, ela proporciona isso. Mas qual foi a felicidade daquela mãe com aquela multidão? É que elas vinham andando por uma rua e naquela mesma rua uma outra multidão entrou. Mas aquela multidão era diferente, porque Deus estava presente. E quando Ele vinha, no meio deles, aquilo proporcionou alegria. E eles era uma contradição. A tristeza encontrando com a alegria. A morte encontrando com a vida. Alguém tinha que perder. E quando aquela multidão se cruzou, que Jesus passou do lado do morto, Ele parou, tocou o esquife, diz a Bíblia, que era aquela padiola onde levava o morto. E Ele disse: rapaz, eu te digo, levanta-te. E o rapaz levantou. A morte perdeu. Não tinha mais motivo para a tristeza. O choro se acabou. Até a rota teve que mudar, porque não tinha mais sentido ir para o cemitério, porque só vai para o cemitério a tristeza, só vai para o cemitério a morte, mas a vida tinha passado ali, então deu meia volta. É o que Deus faz na nossa vida, é o que Deus fez na minha vida, é o que Ele fez na sua vida. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ocorre uma meia volta, isso se chama conversão. Você já viu o que é uma conversão no trânsito? É quando você vai andando numa avenida e você precisa voltar. E você encontra um retorno. Você entra naquele retorno e faz uma conversão. Você muda o rumo. Você muda o sentido. Você vai agora no sentido contrário. Foi o que Deus fez conosco. Quando Deus encontrou conosco, nós fizemos uma conversão. Ele fez a conversão na nossa vida. Nós andávamos para a morte. Nós andávamos no caminho errado. Nós andávamos fazendo coisas erradas, mas quando Ele chegou, Ele fez uma conversão, mudou o nosso caminho, mudou a nossa rota, mudou o sentido da nossa vida, tudo se transformou, a coisa fica diferente quando a presença de Deus chega conosco. Por isso que Ele é Jeová Samá, aquele Deus que sempre está presente. Agora, deixa eu citar mais alguma coisa para você. No Salmo 18, versículo 12, Davi também se expressa: ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo também se espalharam. No quê? Na presença de Deus. No Salmo 31, versículo 20, Davi também se expressa: tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens, encobri-lo-ás em um pavilhão da contenda das línguas. A presença de Deus, então, ela é uma proteção para as pessoas. Então vale a pena ter a presença de Deus conosco. Se Deus está comigo, eu estou protegido destas coisas ruins, destas coisas que trazem problemas no meio dos homens, no meio das pessoas. No Salmo 51, versículo 10, Davi chega a se expressar dizendo: cria em mim
ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. No versículo 11 ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia dar valor à presença de Deus. Davi sabia dar valor para o Espírito Santo em sua vida. Ó meu irmão, o que mais nós precisamos nestes últimos dias é da companhia de Deus, é da presença dEle, é do seu Espírito em nossa vida. Isso é o que mais nós precisamos e almejamos, porque andar neste mundo da maneira como está não é bom. A alegria deste mundo é uma alegria fugaz, passageira, momentânea, que não traz nada de profundo, nem nada de bom. As pessoas muitas vezes saem para se alegrar, mas como aquela alegria não é genuína, às vezes acaba até em morte. Mas quando você vem para a presença de Deus, a morte não vem, ela só produz vida para você. Deixa eu citar mais um pouco a palavra. No Salmo 68, versículo 3, diz assim: mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor, e exultai diante dele. A terra abalava-se e os céus destilavam perante a face de Deus. Até o próprio Sinai foi comovido na presença de Deus, do Deus de Israel. Louvado seja Deus. Você vê que a natureza, ela desfruta da presença de Deus. Você não vê que os passarinhos todos os dias, quando amanhece, quando eles veem os primeiros sinais do sol saindo, os primeiros raios, eles levantam os seus biquinhos para cima e louvam a Deus? Quando o dia se vai, também eles louvam a Deus agradecendo. Você não vê nenhum passarinho com pressão alta, você não vê nenhum passarinho cair morto de fome, porque Deus cuida deles, porque eles não esquecem nenhum dia de adorar pela presença de Deus. Nós esquecemos, nós não damos valor para isso. Muitas vezes acordamos e nem pensamos que temos um Deus, mas a natureza não esquece disso. Então nós precisamos olhar estas coisas com mais carinho. Deixa eu ir mais um pouco no Salmo 97, versículo 5, diz: os montes derretem como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Salmo 114, versículo 7 diz assim: treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e o seixo em fonte de água. Então dá para se alegrar com este Deus, porque Ele transforma as coisas ruins em coisas boas. Agora, você vai entender, Deus prometeu estar conosco, e o desejo de Deus é caminhar conosco. O desejo de Deus é que a sua presença possa nos seguir. Porque naquele tempo lá atrás, com Israel, o máximo que Deus podia estar é lá em cima, através de uma nuvem ou através de uma coluna de fogo, mas era bem distante. Israel só podia olhar. Hoje é diferente. Com o sacrifício de Jesus no Calvário, com a redenção feita, com a morte de Jesus, Ele provou outra coisa para nós. Agora Ele veio ao nosso encontro. Com a descida do Espírito Santo em Atos, agora é Deus morando dentro de pessoas, não um Deus lá em cima, não um Deus conosco, como era com os discípulos ao lado. Agora é um Deus dentro de nós, caminhando conosco, andando junto conosco. Por isso que em Mateus 28, versículo 20, Jesus ensinou, dizendo uma coisa tão maravilhosa, diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, ponto e vírgula. Aí ele diz assim: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus! Essa presença de Deus não é uma presença só quando viemos ao culto, não é quando chegamos aqui, sentimos a sua presença e vamos embora e a presença dele fica aqui na igreja, não é. Não, Ele prometeu estar conosco todos os dias, seja na igreja,
seja em casa, seja no trabalho, seja dirigindo o carro, seja na escola, seja onde você estiver, fazendo comida na cozinha, minha irmã, a presença de Deus está aí, mais próximo do que você imagina, porque Ele não está longe, Ele está dentro de você. Sim, mas acontece um detalhe. Para encerrar, eu quero dizer, olha o que Deus disse lá em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2. Deus deu uma advertência a Israel. Olha só. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Olha só. O Senhor está convosco enquanto vós estás com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então tem uma condição. A presença de Deus está conosco. Por isso que eu disse para você, não é assim de qualquer maneira que Deus anda com os homens. Eu vou repetir, o Senhor está convosco. Isso é Deus falando. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia voltavam para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. Naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Eu quero te dizer uma coisa, sem a presença de Deus, só há perturbação. Sem a presença de Deus, só há problema, está provado na Bíblia. Nós precisamos da presença desse Jeová Samar, que é o Deus que está presente, mas só se nós quisermos, só se nós o buscarmos, só se nós o procurarmos, senão não teremos a sua presença. Mas eu quero terminar com uma promessa do Senhor Jesus, e esta promessa é infalível. Em João capítulo 14, versículo 16, Jesus disse assim, se despedindo dos seus discípulos, estava indo embora, mas quem estava indo era o Jesus, que estava presente fisicamente. Mas ele disse assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele estava fazendo uma promessa de ficar conosco para sempre. E ele explica quem é este outro Consolador. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas ele virou para os discípulos e disse, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E ele termina a sua promessa dizendo, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E ele cumpriu essa promessa. Louvado seja Deus. Quando ele desce através do Espírito Santo, porque aquele Espírito Santo é o mesmo Deus, aquele Espírito Santo é o mesmo Jesus. Foi ele, disse, eu estarei. Ele não disse outro estará, ele disse, eu estarei. E se você quiser continuar desfrutando dessa presença, é só buscar. Ele não está distante de você, ele não está longe de você, ele não está tão distante como muitas vezes a gente pensa que ele está. Ele está acompanhando passo a passo, ele está tão próximo como nós não imaginamos. Então desfrute dessa presença, desfrute de Jeová Samar. Jeová Samar é um dos nomes redentivos de Deus, que ele está dizendo, Jeová que está presente. Então você tem que ter esta consciência, você não está sozinho, Deus está com você. Jeová Samar é o Deus que está mais próximo do que imaginamos. Quantas vezes ele já te socorreu quando você precisou? Quantas vezes você falou algo, só falou baixinho, quando você vê aquilo se realizou? Você acha que foi acaso? Não, era Jeová Samar provendo para você o que você precisa. Ore comigo. Pai Celestial, eu quero que o Senhor ajude este irmão e esta irmã. Eu quero que o Senhor mostre e se revele para ele este nome redentivo, Jeová Samar. Eu quero que o Senhor se revele para que este irmão e esta irmã não percam a noção desta presença maravilhosa. Nós precisamos desta presença. Moisés sabia disso, Davi sabia disso, e nós devemos ter essa consciência. A tua presença é tudo o que precisamos. Sem a tua presença nós não somos nada. Sem a tua presença nós nem podemos caminhar, não podemos andar neste mundo. Sem a tua presença nós pereceremos. Então dá-nos mais desta presença.
Visite este irmão cada dia, que ele tenha esta consciência e o Senhor se mostre e se revele como Jeová Samar. E aí nós desfrutaremos da bênção da tua presença. Ajude-nos, portanto, a caminhar contigo, Senhor, porque o teu desejo é caminhar conosco. Oramos e te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome do Senhor. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti.